Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos e queridas irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o Evangelho de hoje, que está no livro de São Lucas, no capítulo 6, versículo 39 ao 42. Isso. É o Evangelho, que Jesus vem trazendo para nós e trazendo para as famílias, para a convivência familiar. Nós podemos ver que Jesus começa dizendo, como pode, por acaso, como pode um cego guiar outro cego? É difícil, né? Cai todos os dois, né? Né? Como Jesus diz, né? Não cairão ambos no buraco? Né? Exatamente. Está aí a grande necessidade de membros da família procurar para tirar a cegueira dos olhos. Né? Porque às vezes nós esquecemos do principal na nossa vida, que é Deus, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quem nos orienta, ela é a bússola da nossa salvação. Ela é a bússola onde mostra o caminho para as soluções da nossa vida. É a palavra de Deus. Sem dúvida. E uma coisa que vem assim ao meu coração e a gente vai vendo a questão da sabedoria. Né? Assim como Salomão pediu muito a Deus, a única coisa que ele pediu, salvo engano, Foi o melhor pedido, né? a sabedoria. É. Porque quando a gente busca de Deus a sabedoria, a gente vai poder guiar, ajudar, né? Porque a sabedoria também nos leva a reconhecer aquilo que nós precisamos melhorar, aquilo que é preciso tirar, né? Essa trave dos nossos olhos primeiro, né? Então, rever a nossa vida, né? Naquilo que precisa melhorar para poder, né, dentro da minha casa, dentro da minha família, né, para os meus filhos, eu ser guia, né? Eu poder guiar muitas vezes porque se encontra, né, numa situação que não sabe por onde ir, para onde caminhar, e nós pais precisamos ser, né, esse guia. E para isso a gente precisa ter a sabedoria de Deus, né, para nós podermos guiar os nossos a quem ele nos confiou. E essa maneira de guiar, né, é muito interessante, que Jesus fala aqui, né? Não existe discípulo superior ao mestre. Todo discípulo perfeito deverá ser como o mestre. Quer dizer, Jesus convida aqui a nós, família, nós de casa, né, os pais, os filhos, a ser imitador de Cristo. Porque se Jesus passou dificuldade, nós passaremos dificuldade. Se Jesus encontrou vitória, nós teremos vitória. Se Jesus é superação, ele foi superação naqueles tempos que ele esteve aqui na Terra, nós também podemos superar as situações e os problemas. Só que não devemos fazer algo que o mundo hoje está fazendo com que peça que a gente faça. Que é justamente, veja o nome Deus. D-E-U-S. Muitos de nós, muitas famílias, estão tirando o D e o S, estão ficando somente o eu. E é do meu jeito, é da minha maneira. Não, sou eu que mando, sou eu que digo, sou eu que faço. E aí é o que fala essa palavra de hoje. Como o Geneite colocou. Nós é que somos os guias. Apesar que existem filhos, né, que a família às vezes não é de oração, não é de religião, não é de nada. E existem filhos que Deus usa para conduzir aquela família para a igreja. Sim. Não é verdade? Então, nessa abertura é onde os pais devem dar as mãos e procurar seguir esse sentido do Senhor na sua vida. E saber que Jesus é o nosso mestre. E o que foi que Jesus passou aqui na Terra?
A família de Jesus teve dificuldade ou não? Teve. Teve problema ou não? Teve. Sofreu perseguição? Sim ou não? Sofreu. Sofreu ameaça de morte? Sim ou não? Sofreu. Não é verdade? Então, Jesus disse que nós não seremos melhor do que ele. Sempre tem problema. Só que os problemas têm soluções. Como toda conta tem a resolução da conta, tem o resultado. Assim também na nossa vida, nunca se desespere. Eu passo por problemas muitas vezes, me bate um desespero muitas vezes, mas daqui a pouco eu sento, converso com a minha esposa, com meu filho, a gente vai, bota os pontos nos is, humanamente, falando da palavra de Deus, e tudo vai se encaixando e o coração vai acalmando, o coração vai se inquietando, se aquietando, se aquietando cada vez mais. E assim nós vamos nos acalmando e deixando Deus fazer. O deixar Deus fazer que eu falo não é cruzar os braços, deixar, Deus vai fazer. Não. Deixar Deus fazer é eu fazer a minha parte e procurando ver qual é a vontade de Deus. Deus está fazendo, Deus está mostrando, por ali o caminho é esse, o caminho é esse, para sempre seguir. Né? Porque o Senhor fala aqui, né? Como pode dizer a teu irmão, tira o cisco do teu olho, se tem uma trave no teu? É outro sentimento também, né? Que dentro da família a gente deve procurar evitar. Evitar de acusar o outro, condenar o outro. Principalmente no momento de discussão. No momento de discussão, nega, se eu começar a acusar, o que é que vai acontecer? A coisa vai desmantelar mais ainda, né? Né? Se eu começar a dizer, ah, mas também é isso e aquilo. Não. É hora de olhar a solução. Na hora do problema, foca na solução. Porque se não focar na solução, o problema não vai ser resolvido. É muito fácil, né, dizer para o outro assim, né, desse jeito que você está fazendo está errado, né? Nós temos a tendência de estar sempre olhando o erro do outro, a falha do outro. E hoje nesse evangelho, né, o Senhor vem nos alertando. Olha primeiro para você. Né? Veja o que é que você está fazendo, como você está fazendo, né? Porque depende, né, como ele diz aqui, hipócrita, né? Se eu digo tantas coisas e não faço nada do que eu digo, estou sendo hipócrita, né? Diante da palavra, do testemunho, né? E a gente, né, tem um ditado que diz assim, o testemunho arrasta muito mais do que 1000 palavras. E é justamente isso. Né? Qual o testemunho que você está dando na sua casa, na sua família, para os seus? Você está dando um testemunho de crescimento, de amadurecimento ou não? É um olhar para si, para dentro de si, para que possa você melhorar, para poder ajudar o outro, né? Para poder caminhar, ajudar o outro a caminhar, né? E aí vai ter muito mais força a tua palavra, porque a tua atitude está junto com a tua palavra. Porque quantas vezes a gente, né, ó, ela diz isso, mas faz totalmente ao contrário. Como é que vou dizer para os meus filhos que não fume se eu fumo, por exemplo? Né? Eu tenho que primeiro dar o meu testemunho. Eu tenho que primeiro mudar, né, o meu conceito de ver as coisas, a minha maneira de ver as coisas, começando a mudar por mim mesma. Aí eu vou conseguir, muitas vezes até mesmo sem palavras, conseguir transformar, né, conseguir ajudar o outro a caminhar. Né? Ah, meu pai tem um vício de bebida, por exemplo, e aí a pessoa começa a mudar. Não, só vou parar de beber. E vou, né, vai mudando, né, e pensar que não, você parou de beber. Você nem precisou dizer para seu filho, ó, não beba. Mas aí, consequentemente, a tua atitude fez com que teu filho reflita e diga, nossa, meu pai conseguiu, eu também vou conseguir, eu também vou, né, eu vou seguir o exemplo dele.
Então, tirar a trave do outro é começar a tirar a trave também, a minha trave, a trave que está no meu olho, né? Conseguir enxergar aquilo que precisa ser mudado dentro de mim. Isso é a grande trave que existe muitas vezes em nós, né? E eu tenho fala aqui em outras lives também que a gente vai ver aqui a questão do orgulho, né? Que isso é uma trave muito grande em nós, porque nós não queremos nos humilhar, né? Nós não queremos ser, na concepção, né? Eu quero ser melhor do que o outro e aí eu não vou dar, dar o meu braço a torcer, né? E nós precisamos fazer isso se nós queremos mudar, né? Se nós queremos ajudar o outro, tem que primeiro começar a me ajudar, né? A mudar em mim aquilo que precisa ser mudado. Dói, vai doer, né? Você vai passar por momentos de lapidação, mas vale a pena, mas vale a pena. É só deixar-se moldar pelo Espírito Santo de Deus, se moldar pela palavra, se moldar pelo amor de Deus, né? Por cada um de nós, o amor de Deus também por você. Pois é, e Nicodemos, certa vez, foi consultar Jesus à noite, escondido. Nicodemos era um da turma dos fariseus, mas ele se rendeu a Jesus, ele reconheceu que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, e ele foi conversar com Jesus, e Jesus disse para ele: Nicodemos, a vós é necessário nascer de novo. E na visão de Nicodemos, ele pensou: Senhor, mas será que eu tenho que voltar ao útero da minha mãe? Né? Nascer de novo, para nós, é ter uma nova vida. Né? É a mudança radical. Veja, Levi, que é o Mateus. Mateus vivia numa banca de impostos, cobrando impostos, e a fama dos cobradores de impostos era que eles roubavam. E Jesus, passando diante de Levi, sabendo que Levi fazia coisa errada, ainda chegou para Levi e disse: Vem e segue-me. Levi instantaneamente deixou tudo, deixou aqueles roubos, aquelas coisas todinhas e foi seguir Jesus. Né? A mesma coisa com Zaqueu. Zaqueu, um homem rico, cobrador de impostos, rico, mas que toda a riqueza de Zaqueu foi provavelmente conseguida através de roubo. E Zaqueu queria ver Jesus, eu quero ver quem é esse tal de Jesus. Então, por ser de estatura baixa, ele subiu numa árvore para ver Jesus. Jesus olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce dessa árvore, que ainda hoje eu vou jantar contigo. E na hora que Jesus entrou na vida de Zaqueu, Zaqueu também mudou de vida totalmente. Teve uma nova vida. E foi em busca de servir ao Senhor. De uma forma que ele disse: Senhor, se a quem eu prejudiquei, eu vou devolver tudo, Senhor. Até meus bens eu vou vender e a metade eu vou dar aos pobres. Ele era muito apegado às coisas, mas ele percebeu que seguir Jesus era mais do que a riqueza. Então, gente, o maior bem para a nossa família, para a nossa casa, é a nossa salvação. Como eu comento com minha esposa, de vez em quando vou dirigindo, a gente sai para a rua, e eu digo para ela: meu Deus, se o povo pensasse mais na salvação, o mundo seria outra coisa. O mundo seria mais em paz. Se o povo pensasse mais em Deus, se o povo pensasse mais na vida eterna, a vida era outra coisa. Se as famílias pensassem mais em Deus do que meros propósitos aqui na terra de orgulho, prepotência, vaidade, de não ceder o seu querer, de não ceder sua vontade, de não ceder seus projetos. Não, é a minha vontade, eu tenho que ser, eu tenho que fazer, eu tenho que realizar, é eu que quero. Onde fica a tua salvação diante de Deus? A nossa salvação, a nossa família, gente, ela foi feita, é projeto de Deus, família. Família é projeto de Deus. É tão projeto de Deus que Jesus, quando veio, começou naquela família que estava prestes a iniciar. E ali Jesus já foi gerado. Naquela família, José, Maria e Jesus. A família é abençoada.
A família é para gerar vida. A família é para dar apoio um ao outro, para estar junto em todas as ocasiões. Quando Jesus se perdeu, José e Maria saíram juntos para procurar Jesus. Quando precisou fugir para o Egito, José e Maria e Jesus fugiram para o Egito. Quando chegou o tempo de voltar, os três voltaram juntos. Família é isso, é unidade, é caminho de Deus, é exemplo de Deus. E como o Gineide falou, as palavras comovem, mas o testemunho arrasta. Né? O testemunho arrasta. Qual é o testemunho? Testemunho de fé. Você pode mudar, fazer igual Levi. Mudar a partir de hoje. Não importa as promessas que você fez lá fora, ou com quem você fez as promessas de coisas erradas. Mas a partir de hoje você pode mudar de vida. Basta você querer dizer, Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, Senhor. A partir de hoje eu quero ser um novo homem, uma nova mulher, um novo filho, uma nova filha. A partir de hoje, Jesus, não é o meu querer, mas é o teu. Vem tirar atrás dos meus olhos. Eita, olha aí, completou lindo, né? Vem tirar as traves dos meus olhos, Senhor, porque eu não estou enxergando o cisco que tem no olho da minha esposa, dos meus filhos. Precisamos tirar a trave. Que trave é essa? Né? É a trave que eu já acabei de falar, mas eu vou repetir. É a trave da prepotência, do orgulho, da vaidade, dos vícios. Né? A trave das mentiras. A trave de tantas coisas. Da autossuficiência, né? Da autossuficiência. Da autossuficiência. E aí é o momento de você olhar para dentro de você e buscar dentro o que está, o que é, o que são as traves que está impedindo de você ver a Deus, de você ver o melhor na sua casa, ver o melhor na sua família, buscar o melhor, ser melhor. Peça ao Senhor que venha limpando todos os entulhos do seu coração, todas as situações que fecharam o seu coração, que travaram os seus olhos de não ver a graça de Deus, até mesmo nas pequenas coisas. Não acordar hoje o grande milagre da sua vida. Deus se revela em você hoje nas pequenas coisas, que são grandes. A vida é um milagre. A sua vida é um milagre. Então não se deixe ferir por coisas pequenas que passam, passageiras. Deixa o Senhor hoje tirar as traves dos seus olhos para que você enxergue a presença de Deus na sua vida. Glória a ti, Senhor. Que você possa enxergar a graça de Deus, o caminho que o Senhor está mostrando para você. Peça ao Senhor, tira, Senhor, todas essas traves que não me deixem enxergar, Senhor. Desses que estão nos assistindo, desses que estão nos acompanhando, Senhor. E vai se entregando ao Senhor, Jesus, toda a família. deixando que o Senhor Jesus agora purifique toda a sua visão e o seu coração. Viva em nossas vidas, Senhor, na vida desses. Amém. E aí nós, nesse momento, pedimos a você que faça a sua inscrição, né? Se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Muito obrigada por estar conosco, né, nesse momento. Eu não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas com certeza vai ser o momento que você precisa. Que Deus te abençoe. E saiba, o maior bem do coração de Deus é você. Amém? Deus te abençoe.